Essa, essa palestra, ela foi inspirada, né, no livro Céu e Inferno, é o capítulo 7. Ele tem 33 itens, e esse capítulo, ele é extremamente importante para nós que compreendemos que nós temos um passado, né, temos vidas anteriores a esta, estamos vivendo mais uma vida, e essa nossa vida é só vida, e ela continua, né? E esse capítulo vai refletir, né, sobre as consequências dos nossos atos infelizes, né, que esses atos que porventura impliquem em violação da ordem cósmica. Sim, existe uma ordem cósmica, né? E essa ordem de Deus é voltada para a realização da paz e da felicidade de todos os seres. Todas as vezes que você vai contra essa lei, vai contra essa ordem cósmica, você está juntando sobre a sua cabeça um monte de problemas que precisarão ser realizados. Então, a intenção aqui hoje é falar de arrependimento, né, desses atos infelizes. Nós vamos estar falando sobre expiação desses atos infelizes e a reparação desses mesmos atos. E essa situação é muito importante que a gente compreenda isso, porque vai modificar a vida que você está vivendo agora, né? Compreender que todas as vezes que você vai contra a lei de Deus, você vai ter que se reajustar com ela. E para isso, você vai ter que cumprir um processo, né? Vai ter que passar por uma história. E eu começo te contando uma história de uma mulher que abortou. Essa mulher era casada, né, com um homem muito difícil, ela já tinha 2 filhos com ele e engravidou do terceiro. Quando ela engravida do terceiro filho, esse marido, que já era uma pessoa violenta, diz para ela: não podemos ter esse filho, não temos condições, e faz com que ela aborte. Mais tarde, já separada desse homem, num outro relacionamento fortuito, não era nada muito sério, ela engravida novamente. E não vê outra saída, né? Sem nenhum apoio, sem nenhum suporte de ninguém, ela não vê nenhuma saída que não seja fazer um novo aborto. Na continuidade da vida dela, ela vai trabalhar com crianças. Ela vai aprender Libras, a linguagem de sinais, vai trabalhar com pessoas surdo-mudas. Mais adiante na vida dela, ela vai fazer enxovais, muitos enxovais. Nós estamos falando de centenas de milhares de enxovais. Então, no ano passado, ela finalmente desencarna por Covid, né? Durante toda a vida, teve algumas doenças, nada que a impedisse de trabalhar no bem e tentar reparar de alguma maneira a situação infeliz que ela cometeu lá atrás. Nós estamos falando de uma vida em que houve arrependimento, uma vida em que houve expiação, porque ela teve muitas doenças, ela teve uma solidão crônica, né? Passou praticamente a vida toda sozinha, né? E ela soube reparar ao mesmo tempo. Ela arrependia, ela expiava e ela reparava, né? Então, eu hoje estou convidando você a raciocinar na sua vida o que você tem feito, o que é reparação, o que é expiação, até onde você está se lembrando de se arrepender. Esse capítulo 7, ele vai explicar em 33 itens esse Código Penal, né? O Kardec facilitou muito a nossa vida explicando, né, esse código, né, que vai explicar que existe o bem, que existe o bem e o mal se relacionam, né? E mais importante, gente, não há uma única ação boa ou má que não tenha consequências, né? Então, a história que eu acabo de te contar é uma vida igual muitas das que estão por aí. O mal, ele precisa ser reparado. Nós precisamos nos ater a isso, né? E compreender como é que vai ser feita essa reparação. Então, a sua ação, se ela for má, a consequência vai ser o sofrimento. Se a ação for boa, né, você vai ter as benesses da felicidade.
Então as pessoas perguntam, Marise, mas e essa guerra? Né? Essa guerra é resultado das atitudes humanas, né? Ah, essa doença também. Deus não quer o mal. Deus só quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas nós, como grupo, como coletividade, a gente vai atentando, né, contra essa ordem cósmica. E ao fazermos isso, as consequências acontecem. Então, se você vê alguém sofrendo, doente, talvez você até queira pensar, ah, está pagando pelo mal que fez. Absolutamente. Isso não é da sua conta. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Não julgueis para não ser julgado. Qual que é a sua função quando vê uma pessoa sofrendo? Ajudar, sempre, em todos os momentos. Não é por acaso que um dos lemas do Espiritismo é fora da caridade, não tem salvação. Enquanto a gente não aprender a amar irrestritamente, principalmente aquele que está precisando de você, você não aprendeu a ser feliz. Vamos em frente. Essa situação, né, da gente estar nesse mundo, vivendo aquilo que a gente tem passado, né, provas, expiações, né, o que acontece? É que a ignorância e a imperfeição ainda fazem parte da atitude de todos nós, né? Se a gente fosse evoluído, a gente não ia estar aqui nesse lugar tão difícil, né? A menos que fosse em missão, que eu acho que não é o caso de nenhum de nós, não é? Então, a gente realmente comete erros absurdamente grosseiros, mas todos eles, né, fazem parte de um processo, de um aprendizado. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para evoluir esse nosso espírito imortal que segue conosco, né? E quando a gente ignora a lei, que a gente chama de lei natural, a gente pode fazer isso, pode ir contra essa lei, né? Mas as consequências existem, são graves e precisam ser realinhadas. Então, muitas vezes, né, as pessoas perguntam, né, por que todo mundo conhece a lei natural? Né? Porque ela é Deus em você, ela é a sua consciência. Né? Quando você faz o erro, você vai para o mal, você sabe que você está fazendo errado. Né? E aí você pode até me dizer, Marisa, eu conheço pessoas malignas, maléficas, que dormem muito melhor do que eu. Elas deitam e dormem, né? E se eu te disser que você já foi uma pessoa assim? Você já foi capaz de fazer o mal, deitar e dormir e não sentir nenhuma culpa por aquilo, né? Então, quando Deus olha para a gente e Ele realmente nos ama indistintamente, Ele olha o seu potencial, Ele olha a pessoa que você é capaz de se tornar. Então, se você vê um irmão errando, fazendo o mal, se você tiver a oportunidade de conversar, ótimo. Se não, ora por ele, pede para Deus, sabe, jogar um pouco mais de luz, fortalecer o anjo guardião dele, o mentor, porque essa pessoa precisa, né? Porque quanto antes ela fizer o caminho do bem, for em direção a Deus, ela vai ser mais feliz. E às vezes, por ignorância mesmo, por imperfeição, ela acaba sucumbindo ao erro, né? Aquela senhora da primeira história que eu contei é uma mulher cristã. Ela conhecia o amor, ela conhecia a palavra, né? Mas infelizmente a situação levou ela ao erro. Eu imagino que numa próxima encarnação ela vá conseguir, né, passar pela situação de uma maneira diferente, com certeza. Eu tenho certeza que esse aprendizado, esse arrependimento que ela viveu durante toda a existência dela, né, ela certamente teve um aprendizado muito forte, muito importante, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa relembrar, né, é que o Espiritismo ele vai negar essa existência de penas eternas. Outras religiões falam no inferno, né? Você vai para o inferno e lá você vai ficar. É isso que a gente ouve.
Então, nós não acreditamos nisso, né? Esse Deus que nos ama vai nos dar infinitas oportunidades nesse mundo, em mundos mais inferiores, em mundos superiores, né? E ele vai permitir que a gente se aproxime dele. Por caminhos tortuosos, nós vamos chegar lá, né? Porque a infinita bondade divina, isso é do texto, né? Ela, essa bondade não vai permitir, não vai afrontar a lógica, permitindo que você sofra eternamente, né? Então, o espírito que erra, que falta, para ele é sempre possível, por mais graves que forem os equívocos por ele cometidos. Uma pessoa, por exemplo, que tenha cometido um suicídio, né? Em uma encarnação anterior, numa próxima, né? Quando ela fez isso, ela não só lesou o corpo material dela, mas lesou o perispírito dela. Para realinhar esse perispírito, numa próxima encarnação, certamente ela vai nascer com problemas cerebrais, vai ter problema para se comunicar, né? Já vai ser uma encarnação difícil. A próxima, com certeza, surdo. É muito comum. Pessoas com surdez terem tido esse tipo de experiência no passado. E assim, de encarnação em encarnação, a gente vai evoluindo, né? Então, com relação a essa reabilitação, essa é a chave dessa palestra, né? O Kardec vai falar no item 16, se depois vocês quiserem ler tudo, né? Ele vai falar: arrependimento, expiação, reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, o que acontece quando uma pessoa te pede perdão? Ela precisa estar arrependida, vocês não acham? Se a pessoa fez o erro, fez a falta, mas não se arrependeu, ela não tem como ser perdoada, entendeu? O arrependimento é o primeiro passo para que ela compreenda, né, que ela precisa mudar de atitude, fazer diferente, que se numa próxima vez ela tiver a oportunidade de errar de novo, ela não vai fazer. Isso é uma pessoa arrependida. Eu já ouvi, inclusive, dizerem que pessoas que se arrependem vivamente nas suas orações, nessa conversa, né, com o Pai, ela sente alguma coisa diferente, sabe? Ela sente um quentinho diferente, tipo assim, é isso mesmo, meu filho, arrepende, esse é o caminho, é por aí que você vai ser inspirado a cometer atos melhores, né? Então, eu agora vou contar para vocês uma história de sogra. Para que você veja que essas histórias, elas acontecem dentro das nossas famílias. É super comum. O erro aqui é igual o que está na casa do seu vizinho, é a mesma coisa, né? A sogra é o seguinte: o filho mais velho se casa e ele, né, era muito jovem, precisou se casar com um pouco de pressa, constrói uma casa no fundo da casa da mãe, né? E leva a esposa que passa a conviver com essa sogra. As duas viviam as turras com muitas dificuldades. E, infelizmente, né, em algum momento chega o neto, né? Chega o neto, o ciúme fica incontrolável. E o filho não vê outra alternativa que não seja se mudar, né, do fundo da casa da mãe, porque a convivência é impossível. Com o passar dos anos, né, esse menino cresce, o neto, e se casa. E o que acontece? Aquela que era a nora passa a ser sogra. E adivinhe, mais um cabedal de problemas, de sofrimentos e tudo. E o que está acontecendo nessa família? Ninguém parou para entender que aquela lição precisa ser aprendida, né? O que aquela nora não aprendeu com a sogra, o que ela não aprendeu que precisava, né, aprender a contornar as arestas, aprender a amar essa sogra, né? Agora ela vive com a nora. Vivem as turras, se dão muito mal, né? Então, essa história é para que você pense na sua vida, o que é que não está dando certo? A que você está resistindo com tanta força para que aquela lição volte, 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 como se fosse um círculo interminável, né? Vamos pensar nisso. Então,
a chave que o Kardec veio trazer para a gente, né, nesse capítulo do livro Céu e Inferno. É isso aí, arrependimento, expiação, reparação. Vocês sabem bem o que é arrependimento, porque essa é uma palavra corrente nossa, né? Mas será que você sabe o que é expiação? Expiação é a dor, é a doença, é a solidão, é a tristeza. E assim, para te deixar assim bem, bem seguro do que seja expiação, expiação é você estar no lugar do que você fez o outro passar. Então, quando você está passando por uma doença muito séria, uma situação muito séria, né? Você precisa se lembrar que em algum momento da sua vida você deixou uma pessoa tão mal, a ponto dela sentir o que você está sentindo agora com a sua doença, entendeu? E não raro, a gente mesmo se maltrata. Por exemplo, eu acho que vocês já viram falar de homens, mulheres com muitos problemas nos quadris, nos joelhos. São pessoas muito rígidas, rígidas com o próximo, rígidas consigo mesmas, né? Cada doença tem uma história, acho que a gente já comentou que o pulmão é alegria, né? Pessoas com muita dificuldade de troca, né? De serem alegres, de serem desprendidas, certamente terão problemas pulmonares e por aí vai. Então, expiação é o que a gente mais tem na vida, que são aqueles problemas que você causou para o outro. E a única maneira de você compreender o que você fez é passando pela mesma situação. Em algum momento, nós precisamos reparar nossos erros, reparar de alguma maneira aquilo que nós fizemos. E nesse momento, talvez você me diga, Marisa, não sei o que eu fiz de errado, o que eu posso ter feito de errado, né? Se está doendo, se está sofrendo, fez alguma coisa, com certeza, tá? Ah, eu não sei, eu não me lembro, mas sabe aquela vontade enorme que você tem de acordar às 6:30 da manhã, ir numa padaria, comprar 20 lanches, igual eu vi vocês falando no grupo, né? 20 lanches para uma classe de evangelização que vai acontecer no seu centro. O que você acha que é isso? É reparação. Ai, eu nem sei o que eu estou reparando. Faz a caridade. É melhor você chegar com saldo positivo do que não fazer, entendeu? Então, oportunidades nos são oferecidas o tempo todo. E você fala, nossa, não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu sinto necessidade. Eu me sinto bem quando eu faço o bem. E muitos de nós, eu acho que todos nós já sabemos qual é a nossa missão, já sabemos em que nós somos bons, em que aquilo que é bom em você pode ser transbordado, né? Sempre em função do seu próximo, em auxílio ao próximo, vale a pena. Porque a gente está sempre no débito, tá? Senão não estava aqui, né? Num planeta tão difícil de provas e expiações, né? E aí você talvez me pergunte, esse arrependimento, né? Serve se eu arrepender no mundo espiritual? Claro que sim, né? Claro que sim. O arrependimento ele vai acontecer na vida corporal, na vida espiritual. E o que é arrepender? É perceber que o que você fez foi mal, não foi um bem. Então, quando você percebe que fez o mal, você aprende a diferenciar o bem do mal, tá bom? Eu trago agora uma fala de Jesus que eu acho extremamente importante que a gente tenha isso em mente, né? Ela está em Mateus 6, é o versículo 22 e 23. Jesus dizia, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o teu corpo fica cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E como é que a gente cultiva esse bem, essa paz, essa alegria diuturnamente? A gente não chegou pronto, né? E a gente tem que buscar, né, trilhar esse caminho correto, né, ter uma moral elevada, agir com ética no mundo, com a natureza, com os animais, com o irmão, com todo mundo, com tudo, né? Temos que ressignificar o nosso gasto, né, a nossa necessidade de consumo, né? Tantas coisas precisam ser ressignificadas na nossa vida e nós, mais uma vida, estamos tendo essa oportunidade de nos acender, né?
de sermos luz para o nosso corpo, né? Então vamos buscar isso, nós temos o caminho, a fala de Jesus é ótima no sentido de como se iluminar, como fazer isso, né? Nós temos o maior mandamento, a única maneira é entender que tem um Deus que te ama, que te adora, que torce por você em todos os momentos, não quer o seu mal em nenhum momento, né? Ah, mas Deus está permitindo a guerra, está permitindo o Covid, está permitindo esses desastres. São coisas que vão acontecer para que a gente passe pela experiência e saia dali transtornado. Aqueles que porventura desencarnarem já tinham o bilhete da volta para esse dia, né? Então, claro, sempre há tristeza pela separação, mas nós que somos espíritas sabemos que não estamos dizendo adeus para ninguém. No máximo, você está dizendo até logo, até já. Nós vamos estar todos reunidos, né? Buscando entender o que foi que nós fizemos dessa vida. Então, nunca se esqueçam, né? Que Jesus realmente nos incentivou a sermos luz o tempo todo, né? Bom, com relação ao castigo, né, a expiação, ela vai depender da tua melhoria, né? Não adianta você ficar se contorcendo, maldizendo, né, aquela situação que você tem que passar, né? A duração do castigo vai depender da melhoria do espírito culpado, né? Nenhuma condenação por tempo determinado lhe vai ser prescrita. O que Deus quer para acabar com seu sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem, né? Só um espírito arrependido, literalmente, vai conseguir botar fim naquela situação que ele está vivendo. E nós todos já sabemos como é que a gente pode viver aquela situação de dor, de angústia, né, de tristeza, de desesperança, né? É acreditando que dias melhores virão, trabalhando para que aquela situação se modifique, estando o tempo todo em oração, pedindo inspiração para os bons espíritos, a inspiração vem. Se você acreditar que ela vem, ela vai chegar. Com relação ao arrependimento, né? Também do item 16, ele vai suavizar a sua expiação, né? Se você é uma pessoa arrependida, você talvez passe pelo sofrimento de uma maneira diferente. Se você acreditar que aquilo ali é só uma fase, que a sua vida é longa, que aquilo ali, né, vai passar, né? Se você passar pela expiação com esperança, você já está a caminho da reabilitação. O texto fala: o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas falta a reparação, né? Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa, né? Quantas pessoas reparam, fazem o trabalho no bem e muitas vezes nem imaginam o quanto elas estão fazendo para si quando estão fazendo o bem. Mas nós compreendemos que se estamos sofrendo, não é à toa, não é por acaso. Só isso já vai ajudar a gente a promover uma reparação mais efetiva, mais eficaz, né? Então eu uso meus últimos minutos com mais uma fala de Jesus, relembrando a você que a sua vida é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade única para que você haja em função da sua própria melhoria, né? E qual é o conselho de Jesus? Reconcilia-te com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Então, nós estamos com essas pessoas que nós estamos por um motivo muito correto, muito coerente, né? A justiça divina permite que a gente conviva com as pessoas para, em conjunto com elas, nos arrependermos, expiarmos e repararmos. Guardem essas palavras, elas podem fazer diferença na sua vida. Eu estou muito feliz de ter estado com vocês aqui essa noite. Eu espero que alguma coisa tenha ficado. Uma boa noite, fiquem com Deus, muito obrigada.